Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, É o ano de glória maior. Jesus diz: Pai, a glória que me deste, eu lhes dou. Restauração. Jesus diz: Pai, a glória que me deste, eu lhes dou. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, porque o Messias chegou. Oh, aleluia! Eu disse, Jesus chegou. hoje com o pastor Joseph Prince. Por isso Jesus disse: ninguém tira a minha vida. Amém? Nós falamos que Jesus foi assassinado, mas ninguém tirou a vida dele. Tiveram muitas oportunidades, ele caminhava entre eles, nem puderam apedrejá-lo. Isso é poder. Mas o tempo chegou para ele entregar a sua vida como substituto pelo nosso pecado. Vocês já viram os espinhos em Israel? Aqueles que foram a Israel sabem que eles mostram os espinhos. Você viu os espinhos? Sem brincadeira, espinhos de 4 a 6 polegadas. Teceram uma coroa e disseram: você é rei, você precisa de uma coroa. Eles colocaram a coroa na cabeça dele. E o sangue verteu. Isso foi por nós que estamos deprimidos, que temos pensamentos ruins, imaginações impuras e pensamentos de medo, ansiedades. Tudo foi pago. Ele pagou para termos paz na nossa mente. Você acha que é o suficiente? Então, jogar uma capa por cima dele, para assim zombarem dele, gritando: você é rei dos judeus. Colocaram a coroa de espinhos e ele sangrava, e como se não fosse suficiente, outra versão diz que eles continuavam batendo nele. Com aquele bambu, com aquela cana, batiam na sua cabeça. E eles zombavam e riam. Amigos, a cuspida, a vergonha, a nudez. Não olhe para isso e diga: mas ele merecia tudo isso? Não, diga assim: eu merecia tudo isso. Mas ele sofreu por nós, para que nossa vergonha se torne dupla honra. Amém? Por vossa vergonha tereis dupla honra. Eu estava estudando as palavras hebraicas para vergonha e descobri que no Salmo 69 diz: bem tem conhecido minha afronta, minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão os meus adversários. Todas essas três palavras, vergonha, afronta e confusão, são na verdade 3 palavras que são usadas para vergonha, afronta, insultos. E você encontra essas 3 palavras aqui. A primeira palavra é afronta, é carpá. Vergonha, bochete. Quando eu li bochete, que é uma das palavras mais comumente usadas para vergonha, é bochete, eu me lembrei que Davi tinha um amigo, Davi tinha um melhor amigo chamado Jonatas, e Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. No hebraico, o nome Mefibosheth significa da sua boca sai vergonha. O que aconteceu com Mefibosete foi isso. Quando Mefibosete escutou que Davi estava vindo para a casa de Saul, e Saul era o rei da época quando Davi venceu o gigante Golias. E mais tarde ele teve ciúme do menino que tinha 15 anos. Ele teve ciúme dele e tentou matar o jovem Davi. E a Bíblia diz que 15 anos depois, Davi ascendeu ao trono quando tinha 30. E durante esse tempo, na casa de Saul, eles falavam mal a respeito de Davi. E finalmente Saul morreu no Monte Gilboa. E Jonatas, deixe-me falar de Jonatas. Quando Davi matou Golias, Saul tinha um filho. Seu nome era Jonatas, Jonathan em hebraico. E Jonatas amou Davi. E a Bíblia diz que Jonatas
honrava e respeitava Davi, ele tinha vergonha do que seu pai fazia com Davi, apesar de tudo que fez. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança que eles sempre cuidariam um do outro. E suas famílias também seriam cuidadas. Muitas vezes, Jonatas, arriscando sua própria vida, dava informações a Davi para que ele não fosse morto por seu pai Saul. Até o próprio Saul queria matar Jonatas, para que você veja como ele era mau. Finalmente, Saul e seu filho Jonatas, o melhor amigo de Davi, morreram no Monte Gilboa. Quando você vai para Israel, eles sempre mostram o Monte Gilboa. Mas foi somente no ano passado que eu pude ir até o pico do Monte Gilboa. E eu pensei na história de Saul e o melhor amigo de Davi, Jonatas, morrendo lá. Davi chorou e amaldiçoou o Monte Gilboa. Você sabe que existe um lugar no Monte Gilboa que até hoje as árvores não crescem. Nós passamos por lá e tiramos retratos. Existe uma maldição que Davi colocou no Monte Gilboa até o dia de hoje, e por isso lá em cima as árvores não crescem, e a área do Monte Gilboa é a área mais quente do país de Israel. Porque Davi disse na sua maldição que não cai orvalho nem chuva sobre o Monte Gilboa, porque sobre ti os valentes foram mortos. Assim, quando Saul morreu, naturalmente Davi tomou o reinado, mas o coração de Davi estava comprometido com a casa de Saul, ele não tinha intenção, ele só queria abençoá-los, mas quando souberam que ele estava vindo, existia um menininho que estava sob a custódia da sua serva, era a babá, e ela ouviu que Davi estava vindo e, baseado em todos os rumores que ela escutava, ela pensou, quando encontrar esse menino ele vai matá-lo, porque ele era o herdeiro, mas não era verdade. Davi e Jonatas tinham uma aliança. Amém? Assim, a ama saiu correndo com o menino e a Bíblia diz que o menininho caiu da sua mão. E daquele momento em diante, ele ficou coxo dos pés. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, Mefibosete, o neto do rei Saul. Mefi, da boca, sai. Bosete, vergonha. E ele morava em um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa não debar. Debar é a palavra para pasto. Não havia pasto. Essa é a vida de muitas pessoas. Vivem uma vida onde respiram vergonha, falam vergonha e vivem em um lugar onde não existe palavra. Vocês são abençoados porque vocês têm a palavra de Deus. Amém? E a Bíblia nos diz que um dia Davi disse isso. Eles eram o rei. E Davi disse, ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa usar de misericórdia por amor de Jonatas. Um dia Davi está no seu trono, ele olha para o seu pulso e vê a cicatriz do corte da aliança que fez com Jonatas. E Jonatas disse, Davi, eu sei que um dia você vai ser rei. Aquela posição era para Jonatas. Ele era o filho de Saul, mas ele disse para Davi, você vai ser o rei. Ele morreu e Davi olhou para a cicatriz e disse, existe ainda alguém da casa de Jonatas para que eu possa mostrar bondade. E bondade aqui é Hesed, ou graça de Deus. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e o rei disse, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse, não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então Ziba, o rei, disse, há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Nenhuma palavra, nenhum pasto. Em hebraico, lo significa não. Se eles disserem lo, não estou dizendo que o seu nome é Jenny Lo. Eles não estão chamando você pelo seu nome de família. Você vai ouvir as crianças dizendo lo, é não. Verso 5. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Eles o trouxeram. Você pode imaginar a cena? Mefibosete respirando vergonha, agora ele já é um adulto. E finalmente ele ouve o som das carruagens e ele diz, ah não, Davi me encontrou, é o fim, é o fim, é o fim. Assim eles o trouxeram ao palácio de Davi. A porta se abriu e Davi está sentado no trono.
Veio a Davi, se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. Mefibosete significa boca de vergonha. Ele se prostrou e Davi disse, Mefibosete? Foi a primeira vez que ouviu Davi chamar seu nome. E ele respondeu, eis aqui o teu servo. Ainda falava vergonha. Quando você lê a Bíblia, tem que usar a imaginação. Você acha que foi assim? Aqui está teu servo. O que aconteceu? Por que você demorou tanto? Você acha que foi assim? Esse homem pensava que Davi era um inimigo, que queria destruir todos os herdeiros de Saul. Mefibosete, aqui está o teu servo. Davi disse para ele, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, Hased, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, seu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então inclinou-se e disse, quem é o teu servo? Para teres olhado para um cão morto, como eu. Você já ouviu pregadores que ao invés de dizerem que são a justiça de Deus em Cristo, eles dizem, nós somos só pó, somos só vermes. Deus não gosta de ouvir você falar assim. O que Deus purificou, não ouse chamar impuro. Você está falando sobre a obra-prima de Jesus. O próximo, então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa, tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e recolherás os frutos para que teu filho tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos para servirem Mefibosete. Amigos, vou mostrar para vocês porque Deus mantém essas histórias na Bíblia. Olha aqui. Deus, Davi é um tipo de Deus. Jonatas, Jonatã, seu nome significa Deus é o doador. Jesus é Jonatã. Davi é um tipo de Deus. Jonatas é um tipo de Jesus. Jonatas e Davi têm uma aliança, como Jesus e Deus. Jesus representa o homem, Deus é Deus, eles têm uma aliança. Deus não fez uma aliança diretamente com você, porque Deus cumpre a sua parte. Se você não cumprir a sua parte, será destruído. Assim, Jesus se tornou homem para fazer um acordo no seu lugar. Nós somos a parte passiva, somos os beneficiários. Assim, Deus o Pai e Deus o Filho, duas pessoas imutáveis, duas pessoas imovíveis, duas pessoas sem pecado, perfeitas, que não podem errar, fizeram um concerto no seu lugar. Assim, você aqui é Mefibosete. Correto? Bosete é vergonha. Assim, você e eu estamos respirando vergonha. Nossa vida é respirar vergonha. Nós não temos dinheiro suficiente para pagar o que devemos. Como é que estamos nessa situação ou naquela? Respirando vergonha na vida. E não percebemos que foi feita uma aliança em nosso favor entre Jesus e Deus o Pai. Jesus, como homem, ele fez uma aliança com Deus o Pai e você é o beneficiário. Veja, quando Deus chama o homem sempre está com medo. E Deus é tão gentil. E Deus diz, eu vou mostrar a minha graça, a minha benevolência, por amor de Jesus. E você vai ter tudo restaurado. A sua saúde, a sua paz, sua liberdade serão restauradas. E você terá Ziba e todos os seus filhos e servos à sua disposição. Todos os anjos estão à sua disposição. Que história linda. Leia cuidadosamente. Vamos concluir com isso. Em 1989, o jornal do estado de Mississippi, vou repetir, Mississippi, daquele estado, o jornal do Instituto Médico, em 89, publicou um artigo a respeito da morte de Jesus da perspectiva médica. E se não estou enganado, o nome do doutor é Dr. Ball. E o Dr. Ball disse que Jesus morreu literalmente de coração partido. Ele morreu de coração partido. E ele disse que quando alguém morre, o seu pericárdio é um saco, uma membrana que está do lado de fora do coração, que envolve o coração.
Se o coração é rasgado, o coração se rompe literalmente, o sangue invade o pericárdio e depois de um tempo as células sanguíneas se separam do soro. Elas se separam do soro. E assim que nos diz o Evangelho de João, diz que um dos soldados furou o coração de Jesus depois de ele morrer. Depois de ele gritar, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia diz que um dos soldados furou o seu lado e imediatamente saiu água e sangue. João diz, aquele que viu testificou e o seu testemunho é verdadeiro. Ele estava ao pé da cruz com Maria. E o seu testemunho é verdadeiro e sabe que é verdade o que diz para que também você creia. Isso prova que ele morreu e a ciência médica diz que sangue e água saindo é uma prova de que ele morreu e o ângulo da lança foi tal que furou o pericárdio, rasgou a membrana. Ele já havia morrido de coração partido, porque senão o sangue não invadiria o pericárdio. E porque no pericárdio eles se separam, as células sanguíneas e o soro se separam, é por isso que saiu água e sangue. Você me escuta? É interessante ler que nos escritos judaicos, Targum e Yonatan, para aqueles interessados, diz que quando Moisés feriu a rocha, isto não está na Bíblia, isso é tradição oral passada através de gerações, e eu creio que é verdadeiro, muito que foi passado é tradição rabínica, mas isso é verdade, você sabe por quê? Targum e Yonatan diz que quando a rocha foi ferida, não saiu somente água. A princípio, saiu água e sangue. Veja, quem disse isso não crê em Jesus. E João diz que sangue e água saíram. Finalmente, foi somente água. É um símbolo. E que símbolo? Mas o que partiu seu coração? Voltemos ao versículo, a minha afronta e a minha vergonha, a minha confusão. Ele estava falando com o Pai, e no versículo seguinte ele diz, afrontas me quebrantaram o coração. Literalmente. Estou fraquíssimo, esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não achei. Versículo 21 comprova que era Jesus na cruz, porque diz, na minha sede me deram a beber vinagre. Isso aconteceu na cruz. Ele escolheu morrer, e quando tudo estava concluído, ele entregou seu espírito. Eu gosto da versão de Mateus que diz que ele rendeu, no grego, ele rendeu o seu espírito. Como um rei despede os seus súditos. Ele despediu o seu espírito, porque a obra estava concluída. E o que partiu seu coração? Afronta, vergonha. Nossa vergonha, nossa afronta, quebrantou seu coração. Como você ousa baixar sua cabeça quando o Filho de Deus levou nossa vergonha? Eu perguntei ao Senhor Jesus, eu vou concluir agora. Recentemente eu disse ao Senhor, Senhor, por que o Senhor me deu um ministério que vai para os 4 cantos da terra, através da televisão cristã, as principais emissoras e todas as outras emissoras? Por que, Senhor? Eu não preciso disso. É como se eu dissesse para Deus, por que o Senhor fez isso? E é isso que ele me disse. Filho, na semana passada você pregou sobre a mulher adúltera. Eu disse sim, domingo passado. Ele disse, os dias nos quais você vive e os dias de então são diferentes. Naqueles dias, ela podia ter sentido vergonha, mesmo tendo sido perdoada. Ela podia voltar, juntar sua mala e sair de Jerusalém, ir para Berseba. Ou ela podia ir para o norte, para Dan. Ou ir para Galileia. Ninguém a conheceria. Mas nos seus dias, ele disse, nos seus dias, vocês têm a mídia social. Quando alguém comete um erro, digamos que uma jovem cometeu um erro na sua juventude e seu erro não precisava ser conhecido pelo mundo. Talvez alguma coisa que ela fez com seu namorado, mas em função do tempo em que vivemos, a mídia social, Twitter, WhatsApp, Instagram, rapidamente vai para os 4 cantos da terra. E a vergonha, por onde você for, a vergonha é multiplicada
muitas vezes do que no tempo de Jesus. Então ele disse para mim, é por isso que eu estou multiplicando o seu ministério de graça muitas vezes. Eu quero dizer a todos que se sentem envergonhados do seu passado e de alguma coisa que o mundo está tentando falar. Eu quero declarar para você que porque você foi envergonhado, Isaías 61, no finalzinho, diz assim, no lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Você não foi envergonhado? Você tem honra. Para aqueles que foram envergonhados, pelo que Cristo Jesus fez muito mais por você então, por isso você recebe porção dobrada, dupla honra. Escute, Davi teve 18 filhos e 7 esposas, muitos filhos, uma filha. 18 filhos, uma filha, 7 esposas, de todos os filhos, de todas as esposas. Quem Deus escolheu? Aquela, o povo sussurrava, aquela com quem ele cometeu adultério, Betseba. Foi aquela que estava com as suas garras prontas para pegar Davi. Por que se banhasse em público? Não foi culpa dela, a casa de Davi estava muito alta. Mas imagine o que ela passou. Aquela mulher, comparada com as outras esposas de Davi, ela teve dupla honra, porque dos 18 filhos, o filho que ela concebeu, Deus escolheu. Salomão. Pela vossa vergonha tereis dupla honra. Os que não são envergonhados têm honra normal. Você vai ter dupla honra. E a dupla honra é tanta... Deixe-me dizer algo para vocês, irmãos. Algumas vezes eu olho para pessoas que eu conheço o passado delas, mas se eu não consigo me lembrar mais, sei que fizeram alguma coisa. Mas a glória que Deus colocou neles, o favor que Deus deu a eles, é tão grande que anula tudo aquilo que aconteceu no passado. Meu tempo terminou. Dê a Jesus o louvor, meus amigos. Aleluia! Aleluia! Que Salvador! Que Deus! Não esqueça que Ele pagou tudo. Here is love, vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of life, our ransom, shed for us His precious blood, who His love will not remember, who can cease to sing His praise? He will never be forgotten. Throughout heaven's eternal days, grace and love like mighty rivers poured incessant from above. Heaven's peace and perfect justice kissed the guilty world in love. Grace and love like mighty rivers poured incessant from above. Heaven's peace and perfect justice kiss the guilty world in love. Se você está hoje aqui, meu amigo, e nunca colocou sua confiança em Cristo, eu quero lhe dar essa maravilhosa oportunidade de receber e colocar sua confiança naquele que entregou sua vida por você, que deu suas costas para os açoites, que não escondeu sua face da vergonha e das cuspidas. Eles o crucificaram na presciência de Deus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E naquela cruz, Ele levou os nossos pecados e a nossa vergonha. E Deus colocou em Jesus. Jesus pagou por todos os pecados que você comete. Cada impiedade recebeu a retribuição justa de Deus.
até que a justiça fosse satisfeita e todas as exigências cumpridas. O acusador silencia e Jesus clama: está consumado. Tudo que você precisa fazer é colocar sua confiança nessa pessoa maravilhosa que salvou você. Se esse é você, onde você estiver agora, meu amigo, onde você está assistindo, faça essa oração comigo. Diga em voz alta: Pai Celestial, obrigado por seu amor por mim. Obrigado pela dádiva do seu Filho, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por mim, porque Ele me amou. Entregou a sua vida como oferta pelos meus pecados. Todos os meus pecados, todos os meus juízos e penalidades foram cumpridas no seu corpo, naquela cruz. E o Senhor o levantou dentre os mortos. Ele está vivo hoje. E eu posso confessar que o Deus vivo, Jesus Cristo, é meu Senhor e meu Salvador e meu Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você está salvo. Você é agora filho de Deus e não respira mais vergonha. Você está no Palácio Real de Deus. Amém. Você é um filho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, vamos ficar de pé. É maravilhoso ser salvo. Maravilhoso estar na casa de Deus, amém? Levante as suas mãos, você se lembra, eu comecei falando a respeito do mundo louco em que vivemos, amém? Mas Deus pode proteger você. Deus é um bom Deus. E Ele vai proteger você. Não somente Ele pode, mas Ele fará. Diga amém, se você crê. De acordo com a sua fé, seja feito a você. Que o Senhor te abençoe nessa próxima semana com as bênçãos de Abraão e as bênçãos de Deuteronômio 28. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você e seja gracioso com você. O Senhor levante a sua face sobre você e os seus amados e conceda a você e aos seus sua maravilhosa shalom. E se você viajar, onde quer que você vá, que o Senhor coloque você no lugar certo, na hora certa, que o Senhor proteja você de todo tipo de infecção, de toda enfermidade, todos os perigos, terror, problemas, adversidade. Que o Senhor dê a você, nessa próxima semana, muitos bons dias. E no nome de Jesus Cristo, e todo o povo diga amém. Deus abençoe a igreja. Até a próxima. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.